Então é isso, meu povo. Esse é o De Tudo Um Pouco número 20. Graça e paz, amados. Como nós falamos no início, esse é o De Tudo Um Pouco número 20. Já contamos 19 experiências para vocês, né, meu amor? É muita coisa, né, gente? Então, gente, nesses quase 20 anos aí nessa indústria vital chamada itinerância, que o bom Deus tem nos sustentado até aqui, vocês viram que a gente vem vivendo muitas experiências. Mas essa hoje, ela é muito forte, tá, gente? Essa história, ela é muito propícia para o momento que nós estamos vivendo, né? Hoje você olha na internet o tempo todo, se fala de escândalos e suspeitas de escândalos e tantas situações envolvendo líderes religiosos. A história de hoje conta justamente uma história assim. O que acontece? Nós recebemos um convite para nós estarmos num congresso do Círculo de Oração, numa cidade muito, mas muito longe daqui. Tipo Shrek, né? Uma terra tão distante. Mas foi no interior do estado. E o que acontece? Nessa festividade do Círculo de Oração, nós estaremos lá no sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Quando foi no sábado, uma das componentes do Círculo de Oração, que até então nós não sabíamos que era a primeira festividade que ela estava fazendo parte, porque ela era juntada com o atual esposo. Amaziada, né? Isso, aí ela se casou, aceitou Jesus, era nova convertida, e ela estava fazendo parte ali da festividade pela primeira vez. Por que eu estou falando dessa irmã? Porque o culto foi rolando e ela começou a chorar muito, falando que estava sentindo uma forte dor no peito. Aí o pastor foi, pediu à igreja para ficar de pé, me chamou e falou assim: coloca a mão no coração dela e ore por ela. E ali eu coloquei a mão no coração dela e comecei a orar, a interceder por ela, e ela chorando muito, falando que estava sentindo uma dor muito forte. E ali o pastor, juntamente com a igreja e comigo, fomos orando por ela. Vocês não sabem o que aconteceu no domingo de manhã. É por isso que nós não podemos deixar de orar por quem precisa de oração. Sim. Quando chegar qualquer pedido de oração, realmente levante um clamor. Nunca deixe para depois, ore na hora. O que acontece? Quando nós estávamos ainda, no hotel, no domingo de manhã, já prontos para sair, o pastor foi e nos ligou e falou bem assim: não tem aquela irmã que vocês ontem oraram por ela, que ela estava sentindo uma dor forte no peito, chorando muito? Pois bem, o esposo dela estava lavando o carro do lado de fora, com o filhinho deles dentro do carro, duas bocas de fuma que entraram em trocas de tiro, em conflito. Infelizmente, um dos tiros pegou no esposo dela e ele acabou vindo a óbito. Isso durante a festa, no domingo pela manhã, na primeira festividade que ela estava participando. Aí o que acontece? Nós fomos, participamos do domingo de manhã. A igreja ainda não sabia de um modo geral, Sim. né? Por isso teve o domingo de manhã. O pastor deixou para avisar depois que acabou, o culto de manhã. E nós fomos assim mesmo. E o que acontece? Nisso, o pastor foi e falou assim: olha, por causa dessa tragédia, a gente não vai ter um culto à noite. Óbvio, até para velar o corpo, dar assistência à família. Exatamente. E também em consideração à irmã, né? Não teria festividade domingo à noite, porque não teria como festejar com uma componente de luto. Nisso, o pastor presidente... Porque essa igreja era uma congregação, sim, tá? Num bairro muito perigoso. E o que acontece? Nisso ele falou bem assim: olha, já que foi cancelado, eu queria que vocês fossem para a sede. Gente, a coisa mais normal do mundo, né? Natural até. Aí, até porque eu não vejo vantagem de vocês, voltarem para casa e tal. Vão lá para a sede. Nisso a gente aceitou. E durante o culto, eu já tinha louvado ao Senhor, ele simplesmente, na hora da oferta, ele pediu aos diáconos para estender um lençol lá na frente. E ele botou a igreja, como de pé que eu já falei,
e falou assim: nós vamos levantar uma grande oferta para esse casal. Lembrando que nós não pedimos nada, não combinamos nada. E muito menos a gente gosta desses negócios, irmão. De ficar abrindo lençol, esses negócios assim. Não, e fora que a gente ficou constrangido, né? Porque... Foi uma vergonha, um constrangimento, porque naquela situação ali, como é que a gente ia chegar para o pastor e falar: pastor, não faz isso, né? E também depois ficou aquela situação constrangedora e muito delicada a situação. Mas aí o que acontece? A igreja, pelo incrível que pareça, ofertou e ofertou muito. Não sei se eles já estavam acostumados com isso, não faço a menor ideia. Não sei, eu só sei que a igreja toda foi levantando e foi ofertando. E eu, Josué, com aquele constrangimento, aquela vergonha ali daquela atitude que a gente não esperava que ele fosse fazer aquilo. Pois bem, quando acabou o culto, ele falou assim: vocês aguardam aqui. E nós ficamos lá esperando. Sabe o que aconteceu? Nós não vimos mais ele. Eu só sei que sumiu ele, sumiu o tesoureiro, entendeu? E o povo foi indo embora, e nós ficamos dentro da igreja. O rapaz tinha que fechar a igreja, o diácono. E nós perguntamos pelo pastor, falaram que o pastor já tinha ido embora. Nós ficamos do lado de fora, uma irmã que nos deu assistência. E ela virou, nós perguntamos assim: aonde é que tem uma hora dessa algo aberto aqui pra gente comer? Porque não tinha também janta preparada pra gente. Tivemos que caçar uma lanchonete lá que a irmã indicou para poder a gente comer alguma coisa. E voltamos para o hotel e simplesmente no outro dia viemos embora e nada de nós sermos ofertados. Que ele falou para a igreja que a oferta seria para nós. Eu sei que o De Tudo Um Pouco é um quadro que costuma ser engraçado, mas acima de tudo é um quadro para compartilhar experiências e trazer lições de vida. Com toda certeza. E aqui nós aprendemos 3 coisas preciosíssimas com essa história. A primeira, em relação à irmã. A irmã começou a sentir uma tristeza no coração, uma dor no seu coração e pediu oração e a igreja orou por ela. E alguém pode pensar assim: mas poxa, por que Deus não livrou o esposo dela da morte, sendo que fez ela sentir essa angústia antes do que haveria de acontecer? Irmãos, existem momentos que o Espírito Santo vai agir para te livrar. Existem momentos que o Espírito Santo vai agir para te preparar. Tem horas que Deus permite que pessoas orem por nós, se levantem para orar por nós, porque Deus está nos preparando para batalhas que estão por vir, para batalhas que estão por chegar. Então nem sempre Deus vai livrar. Algumas outras vezes Deus vai te preparar. A segunda lição que a gente aprende com isso é a respeito das críticas que muitas vezes fazem aos cantores e aos pregadores itinerantes. Nossa, a gente sabe que pregador itinerante, cantor, são muito criticados, né? E muitas das vezes as pessoas também não sabem o que acontece nos bastidores, o que acontece, né, por trás daquilo ali. Né? Lógico que eu, como uma pessoa que louva o Senhor, Josué como pregador itinerante, a gente sabe que infelizmente alguns realmente deixam a desejar. Mas a gente não pode generalizar, né? Há um outro lado também, que muitas das vezes a igreja não sabe. Exatamente, a igreja lá não tinha noção do que estava acontecendo. Tá? E a terceira lição que a gente aprende com isso, e por que esse vídeo está sendo gravado agora contando essa história? Porque se fala muito agora a respeito de escândalos, a respeito de supostos escândalos, de acusações. E, irmãos, nós sabemos que isso sempre aconteceu. Isso tem anos que isso acontece. Isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que o evangelho é evangelho. Isso acontece desde sempre. A diferença é que hoje tem internet. E tem gente que se alimenta disso, tem gente que vive disso, de divulgar escândalo, de vender notícias de escândalo, de falar da vida dos outros. Tem gente que consome esse tipo de conteúdo e por isso que às vezes toma uma proporção muito grande. Mas isso sempre aconteceu. Tá? E sempre teve pessoas erradas e sempre vão existir pessoas erradas em todos os segmentos, em todas as áreas, em qualquer segmento vão ter pessoas que não serão honestas. Isso é em todo lugar. Só que a diferença é que a obra ela é de Deus. Esse pastor que fez isso conosco, Deus criou situações. Nós não fizemos nada.
Deus criou situações e descobriram outros erros, outras falhas desse pastor, outras situações delicadas. Ele foi tirado da igreja, não é mais pastor hoje, não pastoreia mais. Deus colocou no lugar dele um outro pastor, e a igreja está crescendo muito, a igreja está uma bênção, e graças a Deus cessaram os escândalos. Por quê? Porque a obra é de Deus, irmão. Então Deus às vezes permite esse tipo de coisa para tirar as máscaras, revelar quem é quem e tirar. Deus tira os lobos do meio das ovelhas, porque Ele é o supremo pastor do seu rebanho. A gente não pode deixar de lembrar que Deus também tem os seus remanescentes, porque o atual pastor que está lá é um homem temente a Deus e que tem levado a obra de Deus a sério. Então o que nós queremos dizer para você é que essa questão do escândalo é uma minoria. Nós estamos há quase 20 anos, irmãos, pregando a palavra de Deus aí Brasil afora. Isso aconteceu conosco, sabe quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Perceba que a esmagadora maioria são pessoas sérias, são pessoas corretas, são pessoas de testemunho. Então a nossa mensagem para você nesse vídeo de número 20 do De Tudo Um Pouco é: não desista do Evangelho, não abra mão da igreja, não desista de Jesus por causa do escândalo de ninguém. Isso é uma pequena minoria, é muito pouquinho. Deus tem seus remanescentes, tem gente que leva as coisas de Deus a sério, tem gente que faz a obra de Deus com seriedade, e o mais importante, Jesus está voltando e Ele é o responsável pelo seu rebanho que vai levar para o céu. Que você tenha Jesus como a sua referência, porque nele sim vale a pena a gente se espelhar e ter ele como a nossa fonte de inspiração. E esse foi o nosso De Tudo Um Pouco de hoje, número 20. Esperamos que essa experiência bem forte, bem confrontadora, seja bênção para a sua vida e para a sua família. E lógico, né, gente? Eu peço desde já para você se inscrever se você ainda não é inscrito, para você deixar aquele joinha e para você também comentar e compartilhar, porque o nosso intuito aqui é edificar a sua vida para a glória de Jesus. Então até o próximo vídeo! Até mais! A paz!